Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém? Vamos iniciar a nossa reunião. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos fazer a leitura deste salmo. Hoje, sexta-feira, momento de oração. Esse salmo extremamente propício, né? Salmo de número 16. Vamos juntos fazer a leitura? Leamos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Os irmãos podem sentar-se, convidar o nosso irmão Meneir, possa vir aqui à frente orar, agradecendo a Deus, pelo cuidado dele, pelas bênçãos e tudo que ele tem feito pelas nossas vidas. Nosso irmão Meneir. Deus e Pai, nós queremos te dar graça pelo privilégio que o Senhor nos concede estar aqui em tua casa. Agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor nos acrescentou em nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor teve para conosco. Louvamos, ó Deus, te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque nós já conhecemos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Nós te nos abençoando, nos dando sempre alegria e o desejo de estar na presença do Senhor. Somos gratos, Senhor, por essa bênção que o Senhor nos concede. Dá-nos a tua paz, perdoa também os nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Nós vamos abrir as nossas Bíblias no hino de número 194. O título desse hino é Morada Feliz. Salmo de número 16, que nós lemos, e agora o hino de número 194. O título desse hino é Morada Feliz, das promessas que Deus tem. Então, se nós soubermos o que Deus tem como esperança para nós, nós viveremos melhor aqui. A expressão é essa, Vamos cantar esse hino pensando na realidade, do quanto Deus cuida de nós e a promessa que Ele tem para a nossa vida, A gente vive o hoje, mas olhando para o futuro, e a gente tem promessa, Ainda que a gente passe dificuldade, tenha momentos de tristeza, esse hino é muito cantado em velório, Mas a gente precisa cantar ele fora de velório, Porque em vida a gente sabe que há uma promessa. Não é porque alguém morreu que a gente canta o hino. Tanto que esse hino, ele não foi feito para velório. Esse hino foi feito para celebrar a esperança do porvir. Então é a vida toda e o tempo todo. Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir,
Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, no descanso perfeito eternal, desfrutando o amor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Amém. O hino sempre reservado para velórios, né? A gente fica pensando, mas eu acho que fala da realidade do céu e de uma vida na presença do Senhor. Vamos orar? Você vai fazer a sua oração pessoal, né? O estrofe 2 diz assim: pacientes podemos penar se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Vamos falar com o Senhor, olha o Senhor, e depois eu estarei fazendo mais uma oração. Pai amado, diante das tribulações, das dores e das lutas nesta vida, nós possamos, ó Deus, compreender e entender que Cristo Jesus vem sempre primeiro e Ele é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. O nome do Senhor seja glorificado sempre, ó Deus, pela nossa vida, e aquilo, ó Deus, que tivermos que passar, sejam notícias boas ou notícias ruins, seja bem ou mal, ó Deus, que saibamos viver, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que a Tua graça e o Teu favor seja sobre nós, e que sejamos, ó Deus, encorajados, que tomemos decisões, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, e que não tenhamos vergonha, ó Deus, de viver a fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dúvidas, nas nossas carências, nos nossos medos, as frustrações, ó Deus, diante das coisas da vida, e às vezes insucessos, ó Deus, pois gostaríamos de viver até uma vida diferente, seja na questão moral, na questão espiritual, na questão, ó Deus, de vivência familiar e dos nossos relacionamentos, mas sabemos, ó Deus, da nossa fragilidade. Por isso pedimos que o Senhor seja o nosso socorro nessas ocasiões, dando-nos força e que jamais esmoreçamos, ó Deus, pois a Tua palavra diz que nós devemos ser daqueles que não desistem, mas daqueles que avançam, pois o justo vive de fé em fé. Que isso aconteça, ó Deus, que seja uma realidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Romanos capítulo de número 10, nós vamos orar por missões, e nós vamos ler o texto aqui que fala, né, justamente sobre
a questão missionária. Romanos, capítulo de número 10, do verso 11 até o verso de número 15. Romanos, capítulo 10, do verso 11 até o verso 15, diz assim: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Irmãos, nós temos muitos missionários, né, aqui na nossa igreja, que a gente tem compromissos, né, e a gente renovou compromissos com eles, sejam espirituais, sejam de intercessão, sejam financeiros, né, e a gente vai continuar orando, né? Um dos missionários que apresentaram algumas questões mais recentes, o Aguido, né, ele teve Covid, né, está em recuperação, está melhorando bem a saúde. O Osni disse, né, nos relatórios, nas últimas investidas, né, fazendo aquela aquisição de crianças, né, de socorro para tirá-las, né, do tráfico, de tráfico infantil, a venda, o tráfico de escravos, né, infantis. Então a gente tem orado, né? Outro missionário também que a gente tem envolvido, o missionário Abelardo, né, no trabalho junto a prostitutas, caminhoneiros, né, que tem feito recente, grandes investidas. Então a gente tem lembrado e tem orado também. Pedir nosso irmão Julimar, né, que tem um bom conhecimento dessa turma também, pudesse estar intercedendo, pudesse vir aqui à frente e orar, né, pela vida desses missionários, de quantos ele lembrar, né, e colocar na presença do Senhor esses nossos irmãos missionários. Ó Deus, quão maravilhoso é estar na Tua presença. Sim. Não há um lugar melhor, Pai, para se viver, a não ser debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Amém, Senhor. E, ó Deus, nós queremos declarar isso. Queremos declarar, Pai, que somos servos do Senhor, somos a Tua igreja. Declaramos, Pai, que amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Verdade. A Tua graça nos alcançou. Sem merecer, Pai, o Senhor nos amou de tal forma, dando Teu Filho ali na cruz, para morrer a nossa morte. Ó Deus, e também purificar todos nós dos nossos pecados. Sim, Deus. Pai, muito obrigado por esse momento, pela oportunidade de estar na Tua presença, agradecendo ao Senhor pelo tão grande amor e cuidado do Senhor derramado sobre nós. Amém, Senhor. E agora, Pai, em especial, colocamos nas Tuas mãos a vida daqueles que o Senhor chamou e levou para os campos, ó Deus, para levar a Tua palavra, Amém, Senhor. anunciar a mensagem da salvação. Sim, Deus. A Tua palavra nos afirma que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as obras, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela vida dos missionários, todos aqueles espalhados por todos os cantos da terra. Sim. Em especial, rogamos a bênção do Senhor, Ó Deus. o cuidado do Senhor, a providência do Senhor Sim, Jesus. sobre a vida de todos os missionários, o qual somos mantenedores, participamos do ministério dos Teus servos. Em especial, agradecemos pela vida do Aguigo, Nelice, Ó Deus. Teus servos que têm desempenhado o trabalho, ó Deus, do Senhor, de alcançar vidas para o Senhor, ali naquela tribo dos Machacalis. Ó Deus. Agradecemos pela vida, reverendo Abelardo, neste ministério, essa nossa missão, junto aos caminhoneiros, pelos cantos do Brasil. Vidas têm sido alcançadas, Pai, Sim. pelo trabalho do Teu servo. Rogamos a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida deles. Amém, Senhor. Por todos os demais missionários, reverendo Osni, ali no Oriente Médio. Sim, Ó Deus. Pai, sabemos que o Senhor os chama, os capacita, Verdade. e, ó Deus, tem suprido as necessidades dos Teus servos. Ó Jesus. Agradecendo pela disposição dessa igreja em estar, ó Deus,
contribuindo com esta obra. Amém. E continue, Pai, a levantar vidas, mantenedores no seio desta igreja, para que a tua obra, Pai, seja concluída, Pai, assim como o Senhor requer da tua igreja aqui na Amém. terra. Sim, Muito obrigado pela vida do pastor Alex, que está à frente. Esteja abençoando a vida dele, o ministério. Pai, que também esta igreja, Pai, possa ser bênção, ó Pai, no ministério do teu servo. Amém. Fica conosco, Deus nos despeça, ó Pai, também ao final desse trabalho, Sim, com a Deus. certeza, a segurança de que o Senhor tem cuidado, Pai, Amém, da tua Senhor. igreja. Sim. E esteja também, Pai, despertando o coração daqueles que estão frios, fracos na fé, Pai, aqueles, ó Deus, que não têm se despertado, Pai, ao teu serviço. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha mover de forma, Pai, que eles possam despertar do sono e se dispor ao serviço do Senhor. Sim, Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós vamos fazer a leitura para a gente poder orar, né, por um propósito no meio do povo de Deus, tá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. O título, né, dado aqui, exortação à prática da santidade, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém o ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo, né? Irmãos, esse texto aqui, ele fala sobre o comportamento dos crentes, né? Essa aqui é um tipo de prostituição cultica, não é um tipo de prostituição onde alguém simplesmente vendia o corpo. Existiam cultos chamados cultos orgiásticos, e agora o apóstolo Paulo está elogiando os crentes, né? E dizendo para eles: olha, é isso mesmo, vocês estão no caminho certo, porque a gente não deve então colocar o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a gente não pode, né, cultuar a Deus e ao mesmo tempo cultuar a demônios e utilizar o nosso corpo para isso, né? Então, era atos culticos idolátricos que tinham envolvimento do corpo, então tinham sacerdotisas, então a situação, por isso era chamado de prostituição. Então não era a venda do corpo em si para ganhar dinheiro, mas era a consagração do corpo, né, não ao Deus verdadeiro. Por isso, no Antigo Testamento existia a prostituição por venda de corpo, ela era monetária, mas existia também a prostituição cultica, e Deus fala muito sobre a prostituição cultica, né? Eu queria chamar a atenção para o verso 6, diz assim: e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. A ideia aqui é de que a minha vida, o meu comportamento, ele afeta a vida de outro irmão, né? Então, que ninguém ofenda. Segundo, que ninguém defraude. Defraudar dá a ideia de enganar.
mas é a ideia de zombar, a ideia de zombaria. Então, que ninguém, porque a zombaria é a seguinte: você está tendo vida de santidade? É isso mesmo, estou com a vida, e tu disse, você está brincando. Ou seja, que não torne o comportamento de santidade do outro irmão, né, em zombaria. Pode dizer, você acha que é melhor que os outros? Você acha que você é mais santo? Então, defraudar aqui é essa ideia de enganar, ou seja, de tentar zombar da santidade do outro. Por quê? Porque tinha um número enorme de pessoas. Ele disse, qual o problema? Sei lá, no culto, não tem problema nenhum, você vai lá, depois volta, está tranquilo. E aqueles que diziam assim, não, nós não vamos, porque nós aprendemos a consagrar a nossa vida, né? Então, de dois modos, tá, irmãos? Nós vamos orar. Eu falei da minha preocupação domingo sobre isso, né, do que a pandemia pôde traduzir ou trazer na vida de alguns irmãos, no envolvimento dele em pensamentos e o quanto ele passou a gastar seu tempo com coisas que não santificam, né? Não são coisas leves, não, são coisas muito incômodas, coisas muito pesadas, que fez o quê? Com que isso se tornasse normal, né? Então, eu pelo menos percebi isso. O linguajar de alguns irmãos, não necessariamente da comunidade ou daqui do Veneza, mas a comunicação dos crentes na rede social, né? A comunicação pessoal de alguns irmãos, né, com grande dificuldade, os tipos de imagem que passaram a ser distribuídas, comercializada e até mesmo celebrada. Então, por meio de imagens e por meio de vídeos, e às vezes o pessoal perdeu a noção, e às vezes em grupos que a gente deveria pelo menos, né, restringir, mostrar a santidade, mas aí o negócio vai embora. Isso por quê, irmãos? O problema está no que nós armazenamos. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu recebo, mas com o que eu recebo então você vai começar a filtrar o que você recebe. Pastor, mas eu não tenho como filtrar. Você pode sair de grupos, aí você filtra. Você pode não ir em determinados ambientes, não comentar em determinados ambientes, não abrir tais canais, não assistir tais programas. Então você impede. É assim que funciona. Essa luta de qual canal de televisão a gente deve assistir, a gente deve assistir o que é puro. Então às vezes vai ter que desligar mesmo, né? Então você tem o dever de impedir. Mas e se chegou? Se chegou, você tem o dever agora de analisar. Se analisou e diz, não presta, então se você já iniciou, ou a fonte às vezes, o comentário, ou própria indução daquilo que você recebe, então você já elimina. Terceiro, você não deve arquivar, né? Porque às vezes você não consome, mas armazena. E se você armazena, pode ser que uma hora você faz o quê? Vai lá no armazém, vai lá na despensa. E aí então você corre o risco de consumir aquilo que está lá na despensa, porque você começa a consumir o que está mais próximo àquilo, daí a pouco você, de uma hora para outra, você vai no que armazenou. Se você não armazena, entende-se então que você não vai distribuir. A ideia é essa, você não vai servir, ou seja, não vai sair de você, né? Então, por exemplo, discute-se muito fake news, né? Irmãos, a fake news, ela está pela alma e os propósitos que a gente tem. O primeiro é de responsabilizar outros pela imagem que chegou até nós, né? Ou por acharmos que aquilo que nós temos é de tão grande valor que nós somos incapazes de gastar um tempo para analisar. Mas olha, tem coisa que por si, não a má notícia ou a falsa notícia, mas aquilo que é espúrio, de comentário inadequado, de imagem inadequada, de programas, de eventos inadequados, nos quais nós nem deveríamos passar perto. Então, eu acho que a quarentena produziu muito isso. Eu acho que a gente precisa fazer uma limpeza. Às vezes vai precisar ir lá no seu banco de dados
e começar a pagar muita coisa que está lá. Talvez você não pediu, é verdade. De vez em quando eu recebo coisas que eu nem imaginei que eu receberia. A primeira coisa que eu faço é descobrir a fonte. Se eu tenho como bloquear porque a fonte é incômoda, eu bloqueio. Se a fonte faz parte assim, é um grupo enorme, um ou outro, dependendo da situação, a gente começa a dar direcionamento a gente. Vamos diminuir, vamos corrigir. Às vezes é grupo de família, grupo de trabalho, ambientes, né, que a gente não espera, mas a gente está lá. E aí eu tenho que avaliar se o melhor é continuar recebendo todo aquele material ou sair. Assim serve por amizade, ambientes que a gente frequenta, casas onde a gente vai, né? Filmes, vídeos, programas que a gente assiste. É o seguinte, já que eu não armazeno, eu vou divulgar, eu vou passar isso para frente, né? Por exemplo, eu não publico nada que tenha e venha com a ideia de sangue por trás, de morte. Aí a turma olha esse caminhoneiro e a pessoa toda dilacerada, né? Para mim existe muita violência para mim, né? Então para outras pessoas, não, eu consigo ver aquilo lá, mas assim, às vezes solta num grupo, tem 1000 pessoas, tem criança, tem adolescente, e aí você manda sem problema nenhum, sem critério nenhum, né? Então, irmãos, aqui o texto ele fala de duas coisas. Primeiro, eu não devo ofender os meus irmãos por falta de santidade. E eu não devo tratar com zombaria quem busca a santidade, né? J.C. Ryle, ele tem um livro, né, mais grosso que esse aqui, chama-se Santidade, ou Santificação, né? E ele, em uma das matérias que ele escreveu assim: se você quiser ofender pessoas, fale sobre santidade. Ele diz: se você quiser ofender as pessoas da sua casa, diga que precisamos ser mais santos, eles serão já ofendidos imediatamente. Ele diz, toda vez que você usar o termo santidade, você está ofendendo pessoas. Se no seu local de trabalho você falar sobre santidade, você estará ofendendo as pessoas, porque você está dizendo que as pessoas precisam melhorar. E ele diz, e talvez o ambiente mais difícil de falar sobre santidade seja o ambiente igreja, eclesiástico. Por quê? Porque cogita-se a ideia de que aqui é o ambiente mais santo. E aí então, todas as vezes que alguém se levanta para falar sobre santidade com a igreja, ele começa a ofender as pessoas. Ele começa a ofender os pastores, porque os pastores precisam orar mais, precisam jejuar mais. Ele começa a ofender a liderança da igreja, pois por mais que a liderança diga, nós oramos, eles oramos pouco. Nós vigiamos pouco. E a gente tem que chegar nessa conclusão, né? Leonardo Ravenhill, um pregador sobre avivamento, ele disse que nós nunca estaremos aptos ao avivamento de Deus. Por isso, o avivamento não depende de nós, o avivamento depende de Deus. O que depende de nós? É buscarmos estarmos prontos para o avivamento. Aí sim a gente trabalha essas questões da santidade, né? E aí, irmãos, a gente tem que ficar preocupado se o meu comportamento afeta o comportamento dos irmãos negativamente. Então, se as pessoas não me veem preocupado com santidade, então, ok, todo mundo vai, e eu começo a ofender, no sentido que o corpo deveria experimentar santidade. Ou eu posso partir para a zombaria, né? Eu experimentei muito isso com os meus amigos depois da minha conversão. Eu insisti muito em ser amigo deles para influenciá-los, mas a gente não conseguiu chegar até o final, a maioria deles, né? Mas eles começavam a contar uma história, e daí a pouco eu estava chegando, eles calma, para aqui, que o leque chegou. Aí depois que eles descobriram que eu estava totalmente engajado na igreja, eles diziam que eu era um missionário, porque o tempo todo eu estava pregando para alguém. Não, o missionário chegou e tal. E aí então eles contornavam a situação, mas tinha uma zombariazinha. E no final, quando eles descobriram que eu ia ser pastor, um deles brincava o tempo todo, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. E a intenção era marcar essas questões da santidade. E a gente brinca com isso.
as pessoas que querem ser mais santas, querem orar mais, querem buscar, são profundamente criticadas. Por isso J.C. Ryle diz: se você quiser incomodar as pessoas, fale sobre santidade. Se quiser incomodar na sua casa, fale. E ele diz: você arrumará inimigos quando você começar a trabalhar a questão da santidade. Eu acho que nós precisamos melhorar isso, né? Especialmente nesse retorno nosso da pandemia, né? Bebidas, os tipos de festa, o tipo de comentário, os tipos de brincadeiras, né? O modo de viver, as alienações. E aí então eu acho que dissipou um pouco a ideia de santidade ou de santificação, e a gente quis viver mais o tempo de tudo. A ideia de tipo assim, eu posso morrer amanhã, então deixa eu fazer tudo o que tiver de errado, que eu quis fazer, mas porque eu estava preocupado com os ambientes. Segundo, como eu estou distante, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Mas as pessoas estão publicando o tipo de roupa, ou a falta de roupa, o linguajar, os modos, tudo isso tornou assim, muito mais intenso. Eu estou percebendo que está diminuindo, né? Eu acho que as pessoas estão voltando às reuniões e elas estão mais preocupadas, porque agora tem que encarar as outras pessoas. Eles, não, deixa eu dar uma melhorada aqui, né? Eu tenho pelo menos percebido essas coisas, né? Que a gente possa orar por isso. Nós vamos pedir a Deus sobre santidade e que nós sejamos os primeiros a sermos ofendidos ao falar desse assunto. Por quê? Porque deve ter alguma coisa que a gente não está fazendo, que deveríamos fazer para a honra e glória do nome do Senhor. Ok? Vamos orar sobre isso. Ore pessoalmente, clame, né, pela igreja, pela nossa igreja, e depois eu terei um momento de oração. Pai amado, louvado seja o Teu nome. De tudo, ó Deus, que podemos ler aqui na Tua Palavra, Deus, o elogio aos crentes na cidade de Tessalônica, mas também, ó Deus, sabemos que existiam alguns lá que resolveram, ó Deus, entrar numa vida de não santidade, não santificação. E eles estavam ao ponto, ó Deus, de ofender irmãos e até zombar da fé de cada um deles. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de realidades que possam estar no nosso meio. Conduz a nossa mente, quebranta, ó Deus, o nosso coração. Traga, ó Deus, um renovo, um avivamento. Passamos tempo, ó Deus, de privação, e agora, ó Deus, que temos retornado, ó Deus, a maior liberdade, e também, ó Deus, o nosso amor ao Senhor e a obra do Senhor aumente, e o nosso desejo de santidade. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, sem cerimônia alguma, sem que haja, ó Deus, qualquer constrangimento, possa ofender, ó Deus, a cada um de nós, trazendo ofensas diretas, ó Deus, ao nosso modo de viver, ao nosso modo de pensar, e como, ó Deus, temos testemunhado do amor, da misericórdia e da transformação que o Senhor produziu nas nossas vidas. Que isso, ó Deus, traga em nós, ó Deus, grande vergonha e grande vexame, ó Deus, porque o Senhor é aquele que quer que nós mudemos, ó Deus, e controlemos, ó Deus, a vida de santidade. Ajuda-nos a viver de modo diferente e a viver para a honra e glória do Teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que a vontade do Senhor para nós é a nossa santificação. Por isso, ó Deus, nos abençoe. Abençoe-nos nos nossos lares, ó Deus, na nossa relação conjugal, nas nossas relações filiais, ó Deus, com os nossos parentes, com os nossos amigos, ó Deus, com o nosso local de trabalho. Ajuda-nos na santidade, especialmente, ó Deus, nesse tempo que temos utilizado esse mecanismo de comunicação, ó Deus, que é a internet,
as redes sociais, os grupos de comunicação, que o Senhor nos ajude também ali, ó Deus, a buscar a santidade, saber, ó Deus, filtrar tudo que passa, ó Deus, e como utilizar isso, e não permitir que a nossa mente, ó Deus, seja poluída, ou que os nossos pensamentos, ó Deus, possam vir à tona, ó Deus, mostrando aquilo que há no nosso coração, ao ponto de poluirmos, ó Deus, ofendermos e até zombarmos, ó Deus, da santidade de outros irmãos. De modo muito especial, ó Deus, no meio do povo do Senhor. Ajuda-nos a buscar a santidade de forma verdadeira. Sabemos, ó Deus, que a justiça é algo que o Senhor quer, mas a santidade ela vem antes, pois é fazendo aquilo que agrada ao Senhor que a justiça do Senhor estará sobre nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, como povo do Senhor, para que possamos viver melhor. Distancia-nos, ó Deus, dos pensamentos lascivos, daquilo que não glorifica o nome do Senhor, da embriaguez, ó Deus, do comportamento imoral, de pensamentos, ó Deus, que não glorificam o nome do Senhor, da ira, da raiva, da discórdia, da dissensão, de todas aquelas coisas, ó Deus, que ouvimos o apóstolo Paulo falar, e entendemos, sabemos, ó Deus, que essas coisas existem, mas às vezes nos apropriamos, ó Deus, desses comportamentos. Tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor, amém. Irmãos, nós vamos orar aqui, pelos necessitados. Nosso irmão Sadi apresentou um rapaz, vizinho dele, chamado Rodrigo, que os parentes dele sofreu um acidente de carro, então uma situação bem grave. A gente vai estar orando por essa família, A nossa irmã Zenite teve uma melhora considerável, no quadro dela. Então a família está muito feliz e a gente está aqui para agradecer, a dona Zenite, a mãe do Wellington. Então a gente tem para agradecer a Deus o cuidado, Nossa irmã Eliane e o Giovanni, tiveram lá os quadros, mas não tiveram complicações nesses quadros, e a gente poder agradecer, A nossa irmã Venila, domingo ela me ligou: pastor, não vai dar para eu ir à igreja, eu estou com sintoma aqui, meio cansado. E a gente conversava assim, mas não é Covid não. Aí hoje ela mandou recado: pastor, acho que é Covid. É porque a gente estava com os amigos e tudo mais, e eles têm um internado. Então eu vou ficar aqui de quarentena um tempo, então pode ser que o sintoma que eu estava sentindo lá no domingo, um cansaçozinho, uma indisposição, possa estar associado, ao Covid. Então ela vai estar de quarentena, mas ela não tem mais sintomas, está bem, mas é que um casal, de amigos muito próximo, passou o final de semana com eles, a quinta, sexta, e aí ela tem alguns sintomazinhos, por isso não veio à igreja. Então a gente tem para orar, pedindo a Deus pela vida da nossa irmã Venila. Eu estou aqui, porque Zenite é a mãe do Hector, eu estou quase misturando, a nossa irmã Venila, nós tivemos hoje uma notícia, na verdade ontem, mas hoje teve o sepultamento de um pastor, ele é de Valadares, nascido, em Valadares, mas ele pastoreou mais tempo em São Paulo, em Limeira, e ele faleceu ontem, Ele estava fazendo já um tratamento de câncer há muito tempo, O reverendo Jonas Zuski, e ele faleceu ontem, foi sepultado hoje, O culto foi às 14 horas, eu acho que às 15 horas teve o sepultamento dele, Então, a gente orar pela família. O nome da esposa é Alice, tem filhos, genros e netos, Homem muito valente, muito trabalhador, evangelizador, assim, sempre presente, especialmente lá em Limeira, e de muita obra, precisa trabalhar bastante. Então a gente tem esses nomes. Algum irmão tem algum pedido para a gente fazer? Deixa eu ouvir o Sadi e depois o nosso irmão Julimar. Seu sogro Devaí. É a saúde dele? Sim. Então vamos orar pelo Devaí e a filha. Sim. Sim, pela família toda.
Jairo. Ele está com Covid, mas já está em casa. Então tá. Vamos. Devair e o seu Jairo. Sim, Julimar. Ah, sim. O pai do reverendo Edson teve uma infecção, né, urinária. Ele ficou internado, mas já recebeu alta, né? Já voltou. Estava no hospital ainda? Ah, sim. Então está com previsão de alta, né? Então a gente vai orar por ele. Você lembra o nome do pai do pastor Edson? Não, mas tranquilo. Deus. Sim. Vamos fazer um passeio. Então tá, vou orar pela viagem de vocês, né? Ana. Joia. Qual é o nome do seu pai, do seu irmão e da sua mãe, né? Que você falou? Meu irmão é André, da minha mãe é Ruth, meu pai é Neuvino. Ruth e? André. André. Meu irmão é André. Sim. Meu pai é Nelvino. Agora, então, a gente vai lá para tentar lembrar. Mais algum pedido, irmãos? Alguém? Sim. Está pela família da Luzia. Vamos sim, então, irmãos, tirar esse momento, né, de oração, colocar na presença do Senhor. Deus bendito, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos intercessores, e a Tua palavra fala da eficácia da oração daquele que teme ao Senhor. E nós, ó Deus, confiamos no Senhor. Por isso sempre, ó Deus, queremos colocar a nossa vida na Tua presença. Clamamos aqui, ó Deus, para que o Senhor esteja abençoando a Alice, as filhas e todos os parentes, irmãos, ó Deus, pelo óbito, ó Deus, e esse momento de sepultamento e despedida do reverendo Jonas. Muito obrigado, ó Deus, pela história de vida desse servo do Senhor. Quanto, Deus, ele foi útil na obra do Senhor e o quanto serviu, ó Deus, amou a família e demonstrou um cuidado enorme, ó Deus, nas igrejas por onde passou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Clamamos, ó Deus, pedindo pela vida, ó Deus, do irmão da Ana, da mãe e do pai, que o Senhor esteja cuidando deles, ó Deus. Que a mão do Senhor seja ali presente sobre a vida do André, da Ruth, do Delvino, ó Deus. Que a graça, o favor do Senhor, ó Deus, se manifeste sobre a vida da Ana também, ó Deus, na espiritualidade, na caminhada, na presença do Senhor. E todos os planos e novos projetos, ó Deus, que ela tem colocado diante do Senhor e tem buscado. Que o Senhor, ó Deus, a ouça e traga, ó Deus, resposta a esses clamores e esses pedidos, ó Deus. Pedimos, ó Pai, pela saúde do pai do pastor Edson. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado do Senhor até esse momento. E as previsões, ó Deus, de alta, que elas possam concluir, ó Deus, e tudo correr bem, debaixo do cuidado e da graça do Senhor. Colocamos, ó Deus, a vida do sogro, ó Pai, do Sadi, que o Senhor esteja cuidando dele, cuide da filha dele, ó Deus, cuide dos familiares todos, ó Deus, todos com as suas necessidades, e o Senhor, ó Deus, é quem pode suprir cada uma das necessidades, ó Deus. Abençoe a vida do Devaí, ó Deus, na saúde dele, que ele possa, ó Deus, melhorar, possa restabelecer e também, ó Deus, entender das coisas de Cristo Jesus. Ó Deus, oramos pelos familiares do Rogério, ó Deus, que o Sadi apresentou aqui, devido ao acidente, a ocorrência, os males, ó Deus, que eles estão sofrendo. Ó Deus, que a bênção e o cuidado do Senhor e também o consolo seja presente e que a família, ó Deus, possa ser acolhida, ó Deus, pelos braços do Senhor, recebendo, ó Deus, todo o cuidado e direcionamento. Abençoe, ó Deus, a vida da Luzia e também, ó Deus, os familiares dela,
que a bênção e o cuidado do Senhor, ó Deus, seja real, seja presente, seja visível, ó Deus, que haja manifestação verdadeira, ó Deus, do Senhor na vida deles. Oramos, ó Deus, pela vida do Julimar, ó Deus, e da Cristina, que vão viajar, que o Senhor os conduza, dê a eles, ó Deus, o tempo de descanso necessário, e que façam, ó Deus, desse momento, ó Deus, um momento de prazer, de alegria e de renovar forças também. Clamamos, ó Deus, pedindo ao Senhor, mais uma vez, que esteja cuidando da vida do Hércules, dando direcionamento, abençoando a Elândia, ó Deus, em todos os cuidados. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja também cuidando, ó Pai, da vida do nosso irmão Amaro, ó Pai, que o Senhor esteja direcionando, ó Deus, dando sustento, ó Pai, nesses momentos tão grandes de necessidade, que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo também todos os familiares, ó Deus. E quantas necessidades, ó Deus, nós temos apresentado ao Senhor. Apresentamos mais uma vez a nossa irmã Zenite, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dela, renovando as forças, e muito obrigado, ó Deus, pela notícia da recuperação dela, que a graça e o favor do Senhor, ó Pai, seja presente, e que ela possa experimentar, ó Deus, esse livramento pleno, ó Deus, e possa haver alegria. Também, ó Deus, oramos pela nossa irmã Venila, nossa irmã Eliane, ó Deus, pela vida do Giovanni. Cuida, ó Deus, da vida desses irmãos, ó Deus, na suspeição que há, ó Deus, no tratamento, na necessidade, ó Deus, da nossa irmã Venila, que a graça e a paz do Senhor seja ali presente, que haja, ó Deus, o descanso nesse cuidado. Oramos, ó Deus, pelos amigos da Venila, ó Deus, um que esteve internado, precisa do cuidado do Senhor, que a bênção, a mão e o cuidado do Senhor seja presente. E sobre muitos irmãos, ó Deus, que estarão viajando nesse final de semana, que a graça, a bênção e o cuidado do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, que o teu amor e a tua misericórdia seja sobre nós. Também nos lembramos, ó Deus, de um amigo, do seu filho, ó Deus. Abençoe a vida do Gabriel, ó Pai. O Senhor conhece muito bem o Gabriel, a internação dele lá em Belo Horizonte. Abençoe a vida do pastor Francisco. Abençoe, ó Deus, que ele possa ter força dia após dia. Fortaleça a Fernanda, Deus, que está acompanhando o Gabriel, e que o Senhor, ó Deus, traga cura sobre a vida do Gabriel. É aquilo, ó Deus, que pedimos ao Senhor, pois o Senhor é quem pode cuidar de cada um de nós. E nós, ó Deus, depositamos toda a nossa vida e toda a nossa esperança no Senhor. E dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, uma noite de bênçãos e cuidado do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, esse final de semana. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Escola dominical, e culto à noite. Se você está em casa aí, manda seu recadinho para a gente poder fazer a inscrição e a gente poder domingo estar aqui tranquilo, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.